Boa noite, irmãos, graça e paz a todos. Mais uma vez, estamos reunidos em torno da palavra do Senhor. Mais uma vez estamos aqui para aprendermos um pouco mais do Evangelho. E como é bom para nós termos essa oportunidade rica que Deus tem nos proporcionado de maneira maravilhosa. No último culto, nós falamos um pouco sobre como o ímpio Abraão foi justificado. Então nós vimos na vida de Abraão todas as doutrinas da graça. E nós vimos o quanto isso é importante. O apóstolo Paulo, ele começa o capítulo 4 não trocando de assunto. Mas o que o apóstolo Paulo faz é algo maravilhoso, pois ele, de maneira magnífica, ele expõe com muita clareza a doutrina da justificação pela fé. E nós olhamos com muita atenção tudo aquilo que ele mencionou. E então, hoje, nessa noite, nós mais uma vez vamos meditar juntos no Santo Evangelho de Deus. Como nós falamos no último culto, vimos um pouco sobre o patriarca Abraão. E vimos que Abraão era um ímpio no meio de outros ímpios. Não havia nada nele, em Abraão, de diferente dos demais que o cercavam. E ele, Abraão, andava segundo o curso do mundo, segundo os desejos do seu coração, segundo os seus sentimentos, segundo a sua natureza corrompida. E não havia ninguém daquela geração de Abraão que servia a Deus, o Deus verdadeiro. E vimos o quadro da geração de Abraão, que nos dá uma visão aterradora e catastrófica da era de Abraão, da sua geração. E essa era a cultura que cercava Abraão. No último culto, nós vimos na pessoa de Abraão, vimos como ele, durante longos 75 anos, andou segundo os desejos do seu coração, adorando os deuses da sua cultura e prestando culto a eles. E não havia na sua geração vestígios da adoração do verdadeiro Deus. Não havia. E nós vimos isso no culto passado. E nós vimos que ter essa visão daquela geração nos faz entender melhor a soberania de Deus e melhor o plano salvífico de Deus. E podemos ver como Deus justificou Abraão. Vimos como Deus soberanamente agiu na vida dele. Vimos claramente o chamado eficaz na vida de Abraão. Como falamos, podemos ver todas as doutrinas da graça na vida do patriarca Abraão. Sim, podemos ver claramente na vida dele e da sua geração a depravação total, a eleição incondicional, o chamado eficaz
a preservação dos santos. E como tudo isso resulta a Deus toda a glória. Podemos ver claramente na vida de Abraão a soberania de Deus e afirmar que somente a Ele, a Deus, pertence a salvação. Pois quando estamos falando de salvação, de justificação, quando estamos falando dessas coisas, somente a Deus pertence a glória. E vimos que Abraão não foi justificado pela lei ou pela sua circuncisão, senão somente pela fé. Pois o que diz as Escrituras? O que nós vimos no último culto? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Veja, não foi a observância da lei, porque a lei ainda não existia. E também não foi pela sua circuncisão, que ocorreu depois de quase 25 anos depois. Mas o que diz as Escrituras para nós? O que nós vimos no último culto? Porque o apóstolo Paulo trouxe Abraão para confirmar o seu argumento. O que levou o apóstolo Paulo, trazer Abraão como exemplo geral foi exatamente a clareza do texto. Foi exatamente a base fundamental para que nós pudéssemos crer que Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. E vimos como isso foi importante para a tese e o argumento de Paulo no último culto, para a doutrina da justificação pela fé somente. E vimos como isso foi importante para a tese e o argumento do apóstolo Paulo, para a doutrina da justificação pela fé somente. E hoje temos que olhar para a segunda pessoa que o apóstolo Paulo usa aqui em seu argumento. Vimos que há somente um meio do ser humano ser reconciliado com Deus, somente um. É sempre a mesma aliança da graça, tanto no passado como agora no presente e também certamente no futuro. Nunca haverá um tempo em que o homem poderá entrar no reino de Deus por outro meio ou por outro método, que não seja este, e unicamente este, ao qual o próprio Deus propôs eternamente, que é o seu Filho, seu único Filho, Jesus Cristo. Então nós vimos como isso é importante. O apóstolo Paulo, trazendo a pessoa de Abraão e também a pessoa de Davi, nós conseguimos ver que o seu argumento é forte. E ele então dá um checkmate naquilo que os judeus se vangloriavam. E nós vemos então que o patriarca Abraão, ele foi justificado da mesma forma que nós. E qualquer homem futuro também será justificado da mesma maneira. Então o apóstolo Paulo, tudo aquilo que ele começa a tratar ali no capítulo 3, sobre justificação, ele começa agora a trazer um argumento bem mais forte. Ele consegue trazer para nós uma clareza, uma nitidez e expor de maneira esplêndida a doutrina da justificação pela fé e pela fé somente. Sigamos agora o apóstolo Paulo, à medida que ele desenvolve o tema.
E hoje, nessa noite, vamos mais uma vez ler o texto que diz assim: que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Mas ao que não trabalha, ao que trabalha, o salário não é considerado como um favor, e sim como uma dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurado aquele cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputa pecado. Amados, aqui está o texto dessa noite. Aqui está a porção do Evangelho a qual nós vamos meditar. Como nós falamos no culto passado, nós olhamos para Abraão. Nós olhamos para a vida de Abraão. Nós olhamos para a cultura de Abraão. E nós vimos que não havia ninguém que buscasse a Deus, que adorasse a Deus, que prestasse culto a Deus. Pelo contrário, as pessoas estavam cercadas dos seus mestres e cercadas dos seus deuses. E nós vimos que tudo que as pessoas faziam era ir após os desejos dos seus corações. E hoje nós vamos olhar para a segunda pessoa que Paulo traz para consolidar o seu argumento sobre justificação por fé. E isso é importante para nós. Amados, mas antes de nós olharmos para Davi, deixe-me observar algo muito importante no texto, que nós, infelizmente, não tivemos tempos de olhar no culto passado. E assim que olharmos esse assunto pendente, podemos prosseguir no texto com segurança. Gostaria de olhar com os amados irmãos o que o apóstolo Paulo continua dizendo antes de nós partirmos um passo à frente no texto. Olhemos o que o apóstolo Paulo fala aqui, pois é algo muito importante para nós, para a nossa fé. Pois ele diz no texto, antes do que Davi fala, ele diz assim: ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como um favor, e sim como uma dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Amados, como nós estamos fazendo aqui, nós nunca vamos correr no texto. Não há necessidade para tal loucura. Mas precisamos ir vagarosamente para entendermos com exatidão tudo aquilo que Deus tem reservado para nós. E entender o texto nos faz consolidar a nossa fé e faz entendermos o Evangelho, e assim evitarmos erros grotescos que nós vemos na nossa geração. E não somente na nossa geração, mas nas gerações passadas.
Olhemos para o que ele diz primeiramente. Ora, ao que trabalha. Com essa expressão, ao que trabalha, o apóstolo Paulo não tem em mente a pessoa que vive na prática de boas obras. Ocupação esta que deve ser zelosamente desenvolvida por todos os filhos de Deus. Mas aquele que merece algo por seus próprios méritos e empreendimentos. Semelhantemente, pela expressão ao que não trabalha. Ele pretende aqui ensinar para nós sobre alguém a quem nada se deve pelos méritos de suas realizações. É importante nós entendermos isso, pois nos faz olhar para o Evangelho, nos faz olhar para a graça, para a maravilhosa graça que nos alcançou. Pois o exemplo que ele dá é muito bom, pois é um exemplo simples. Por exemplo, quando alguém trabalha para você, essa pessoa é digna do seu salário. E quando você paga o salário para essa pessoa, você está sendo justo com aquela pessoa. Não há graça, não há favor. A pessoa trabalhou para obter aquilo. Mas veja como Paulo trata isso. Paulo agora leva esse exemplo para o Evangelho, para a salvação. Paulo está dizendo que o que trabalha, ele é digno do seu salário. Agora, o que não trabalha, não é. Ele pretende ensinar, como nós falamos, sobre alguém a quem nada se deve pelos seus méritos e as suas realizações. Deus não procura crentes que sejam indolentes, senão que simplesmente os proíbe de serem mercenários e a exigirem de Deus alguma coisa que lhes pertença por direito. Então a salvação, a justificação, não é algo que nós fazemos por merecer, como nós já falamos, e não devemos cometer esse erro. A justificação é algo que foi feito por nós, e não algo que foi feito em nós. E não é algo que nós fazemos que deixamos Deus em dívida com nós. Não é isso, pelo contrário. Se Deus fosse agir de maneira justa, seríamos facilmente condenados. Porém, o que ele está dizendo é totalmente ao contrário. Nós não trabalhamos pela nossa justificação. Logo, nós não merecemos ela. Isso não é uma dívida de Deus para com os homens. Não é isso. Mas quando Deus resolve justificar um homem, Deus está agindo de maneira misericordiosa. Deus está agindo de uma maneira a qual o homem não merece. O homem, ele não trabalhou para ser justificado. Nenhum homem trabalha para ser justificado. Amados, já afirmamos que a discussão aqui não é como devemos nos regulamentar nossa vida, mas antes se preocupa com a nossa salvação. O argumento do apóstolo Paulo parte dos opostos, ou seja, que Deus não comunica a sua justiça a ninguém como dívida. Que Deus não comunica justiça a ninguém como dívida. Não. Mas nola concede como uma dádiva. É interessante olharmos para isso, pois todo o processo de salvação, tudo aquilo que contém a salvação, é algo que vem como dom, é algo que é um presente.
Ninguém trabalha para ganhar um presente. Então nós temos que entender que quando Deus ele comunica a justiça para o homem, não é uma dívida que ele está pagando, não é. Mas quando Deus ele justifica um homem, isso significa que é uma dádiva, é um dom, é um presente. E isso é de suma importância, amados, pois essa verdade sempre tem que estar diante de nós e em nossas mentes. Ao falarmos dessa maravilhosa graça, dessa graça imerecida de Deus. Amados, essa é a base da nossa fé. A base da nossa fé consiste em que esse Deus, soberanamente, justificou homens por sua graça. Deus não devia nada a ninguém. Se Deus condenasse todos os homens ao inferno, ele seria justo, bom e amoroso. E ele sendo todas essas coisas, se ele é todas essas coisas, ele não poderia nos perdoar. Simplesmente. Ele não poderia, como nós já falamos, apenas liberar uma palavra de perdão. Pois a Bíblia nos mostra que para que haja perdão, é preciso de um algo mais. E isso foi feito quando ele envia seu Filho, o Cordeiro Santo, que foi imolado antes da fundação do mundo, para morrer pelos nossos pecados. Sendo assim, na cruz, há uma dupla imputação. Os nossos pecados são imputados em Cristo e a sua justiça é imputada em nós. Aquilo que nós não conseguimos fazer, que é obedecer à lei perfeitamente, Cristo fez por nós. E isso é maravilhoso. Devemos aqui, nesse ponto, concordar com Buster, que prova que a forma do argumento de Paulo não se deriva de uma única expressão, mas de toda uma sentença. Por exemplo, assim: se existe alguém que mereça algo como pagamento por seu trabalho, o qual não lhe é gratuitamente imputado, senão que se paga o que lhe é devido. Então a justificação, a salvação, não é por dívida. Deus não deve isso ao homem. Deus não deve isso a homem algum. Quando Deus ele é justo, condena os homens aos infernos. Quando Deus é gracioso, salva alguns de lá. Porém, isso não diz que é uma dívida. Ele faz livremente. Nenhum homem consegue, por si só, pelos seus próprios méritos, satisfazer essa justiça de Deus. A fé é computada como justiça. Não porque ela extraia de nós algum mérito, não é isso. Mas porque repousa na munificência divina. Sendo assim, então, a justiça não é um crédito em nosso favor. É o contrário. Algo graciosamente concedido. Por isso, amados, ao olharmos então essa expressão ao que trabalha e ao que não trabalha, fica claro para nós que nós não trabalhamos para ser justificado. Não é assim. Porém, crê naquele que justifica o ímpio. Eis aqui a mais excelente parifrase. Nela, o apóstolo Paulo expressa a substância e natureza, tanto da fé quanto da justiça. Ele claramente mostra que a fé nos traz justiça. Não porque seja
a mesma uma virtude meritória, mas porque ela obtém para nós a graça de Deus. Aqui, amados, podemos ver que tudo provém de Deus para o pecador e que somos receptores de sua graça e que não temos nenhum mérito. Como alguém já disse, que o nosso mérito é não ter mérito algum. Podemos ver que é Deus que justifica o pecador. E não é ele que se justifica diante de Deus. O apóstolo Paulo não se afirma que Deus é... O apóstolo Paulo não só afirma que Deus é o doador da justiça, mas também que é o sustentador de toda obra salvadora na vida do pecador. E é isso que nos dá segurança. Quando nós olhamos, amados, para a obra da salvação, o nosso descanso, a nossa segurança está naquilo que Deus fez e não naquilo que podemos fazer. Pois toda vez que olhamos para aquilo que podemos fazer, deixa de ser evangelho. Já não é o evangelho. Mas todas as vezes que nós só descansamos naquilo que foi feito, aí sim é evangelho. Pois o evangelho é uma notícia daquilo que já aconteceu e não daquilo que está para acontecer. O evangelho é uma notícia daquilo que foi feito, realizado e consumado para a glória de Deus. Por isso, tudo que nos sustenta, tudo que nos mantém, toda a obra da salvação na vida do pecador é Deus, o arquiteto. O arquiteto de todas as coisas que compõem a salvação. O plano, a execução, a manutenção, tudo que está ligado com a nossa salvação vem de Deus. E isso, amados, nos leva à consciência de algo maravilhoso, que somente aqueles que têm consciência de que, por natureza, são ímpios, é que alcançarão a justiça procedente da fé. Esta parifrase deve ser considerada à luz do tema da passagem, ou seja, que a fé nos adorna com a justiça de outra pessoa, a saber, a justiça de Cristo, a qual a recebe de Deus. Por isso, amados, quando nós temos essa noção clara do Evangelho, entendemos que somos revestidos de Cristo em todos os aspectos. E a salvação nos fala disso. Nos fala de como nós agora somos conformados a Cristo, somente a Ele. Amados, tendo nós olhado para esses pontos importantes, podemos agora, seguramente, prosseguir no texto. Pois esses pontos que acabamos de falar, no último culto nós não conseguimos olhar. Por isso agora podemos olhar para o restante do texto, que diz: e é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Amados, esse texto, ele é glorioso. Amados, o que está aqui é algo lindo. É algo que nos faz pensar muitas coisas. Pois se de fato nos debruçarmos sobre esse texto,
Poderíamos passar anos e anos somente aqui. Porém, sigamos agora o apóstolo Paulo à medida que desenvolve o tema. Ele o prova de maneira mais extraordinária possível. O que ele faz aqui é olhar para o Antigo Testamento e escolher duas das pessoas mais ilustres, por assim dizer. Se não, amados, as duas, com certeza, mais ilustres. Pessoas que já apareceram na longa história dos judeus. Ele, precisamente, o que o apóstolo Mateus faz no primeiro versículo do seu evangelho. Aqui está, olhem o que Mateus faz. Livro da genealogia de Jesus Cristo, ou da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. São estes dois, amados, que Mateus destaca. Abraão e Davi. Por quê? Porque, amados, Abraão foi o pai da nação, o homem de quem proveio toda a nação. Ele foi o progenitor original. E Davi? Por que Davi? Porque a Davi foi dado a promessa especial de que dos seus lombos procederia o Messias, e que seu trono jamais chegaria ao fim. Deus fez uma aliança com Abraão, repetiu-a fazendo-a com Davi. Foi por isso que Paulo, escrevendo mais tarde a Timóteo, disse: lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho. Isso está relatado em 2 Timóteo 2,8. Davi, o rei. Davi que pessoalmente era aquele maravilhoso tipo do Messias que haveria de vir. Assim, amados, ao tomar Abraão e Davi, é evidente que o apóstolo está tomando os dois exemplos cruciais de toda a longa história do povo judaico. Os judeus tinham muito orgulho daqueles dois homens. Em suas lembranças do passado, sempre se lembravam deles, e os elogiavam, e os louvavam. Por exemplo, o judeu sempre diz: o nosso pai Abraão, e de Davi, o nosso rei Davi. Davi, o suave cantor de Israel. Davi, o homem que foi exaltado e abençoado por Deus. É natural vermos essas coisas no meio do povo judeu com relação a esses dois homens. Porém, a questão que se deve considerar é a seguinte: como foi que aqueles dois homens vieram a ser tão favorecidos por Deus? Como chegaram àquela posição, àquela situação em que Deus tão assinaladamente manifestou o seu prazer, manifestou na vida desses dois homens seu beneplácito neles? A resposta do apóstolo é que foi precisamente da mesma maneira e pelo mesmo método pelos quais ele agora está redimindo homens, resgatando homens e justificando os homens. Da mesma forma. Então isso é maravilhoso para nós. Nós, amados, vimos que primeiro mostra o apóstolo Paulo a história real de Abraão. E naquilo que as Escrituras dizem
acerca de Abraão. Depois, o expressa em termos de que o próprio Davi diz nos Salmos 32, versículo 1 e 2. Bem-aventurado aquele cuja a iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. É isso que está escrito ali em Salmos 32, 1 e 2. Sim, amados, como Paulo diz, bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputa pecado. Amados, só essas expressões que estão aqui, só essas verdades que estão aqui, se essas verdades se recaíssem sobre nós, quão bem-aventurados nós seríamos. O fato é que essas verdades verdadeiramente nos alcançaram. Essas verdades, amados, para os eleitos, para aqueles a quem Cristo morreu, é algo maravilhoso. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas. Quando nós olhamos para a carta de Romanos, no começo, o que nós vemos? Que a ira de Deus é manifestada do céu contra toda impiedade e iniquidade dos homens. Mas nós vimos também que a justificação também agora está sendo revelada. Agora, amados, nós temos essas verdades diante de nós. E o apóstolo Paulo agora está usando um exemplo do Antigo Testamento. Veja, Abraão é antes da lei, antes da circuncisão. Porém, Davi agora não. Davi agora ele já está na lei. Davi agora já está na circuncisão. Porém, Davi, ele não se apoia nisso, como Abraão também não. Com isso, amados, o apóstolo Paulo mostra que Davi também concordava com a doutrina da justificação pela fé, e pela fé somente. Nos versículos 5 e 6, o apóstolo Paulo enfocou a mesma palavra grega aqui, que é atribuir, que literalmente significa acreditar. Exatamente como ela aparece no Salmos 32, 2, na Septuaginta. Isso é, a tradução grega do Antigo Testamento. Ele queria dizer, era que Deus atribuiu a justiça a parte das obras meritórias aos homens. Amados, a bem-aventurança, a comunhão com Deus, por meio da aliança, junto com as coisas que a acompanham, é a salvação. Não são merecidas, mas são consequências do dom do perdão, pois nós somos justificados unicamente e exclusivamente pelo mérito de Cristo. E qualquer mérito humano é excluído. Como nós vimos, onde há jactância. Nós vimos que o Evangelho esmaga, destrói, aniquila com orgulho humano. Não há espaço no Evangelho para que o homem se vanglorie. Não há. Por isso, nós nos gloriamos apenas em Cristo, apenas na cruz dele, apenas na obra dele. Se nós temos do que nos gloriar, é em Cristo, não em nada que façamos. No último dia, no céu, só teremos Cristo, nada mais. Pois qualquer mérito humano é excluído no Evangelho. A declaração do apóstolo Paulo é que Deus justifica tais pessoas. O que isso nos diz com respeito à doutrina da justificação pela fé somente? Isso estabelece o fato de que
a declaração mais clara, jamais feita, concernente à doutrina da justificação, prova uma vez por todas que a justificação é uma ação totalmente, exclusivamente de Deus. Por isso está escrito: quem crê, diz o apóstolo Paulo, naquele que justifica o ímpio. Você vê, amados, vocês conseguem enxergar, vocês conseguem olhar para o texto e ver isso com clareza. É Deus quem justifica, é Deus quem perdoa, é Deus que toma a iniciativa de salvar o pecador. Quem crê naquele que justifica o ímpio? É Deus, amados. É Deus que justifica o pecador. É um ato inteiramente de Deus. É um ato exclusivo desse Deus soberano. E em nenhum sentido se baseia em nossas atividades. Não é uma dívida. A justificação não é uma dívida, é uma dádiva. E, amados, é isso. E isso mostra o que claramente é algo que já observamos aqui por diversas vezes em outros cultos. Porém, tornamos a repetir. Por quê? Porque muitos ainda persistem em cair nesse velho erro, que mostra que a justificação não nos torna justos. Deus justifica o ímpio, é o que diz. Ele não nos torna justo, primeiro, e nos justifica depois. Não é isso. Aqui está o erro. O que o apóstolo Paulo diz é que ele justifica o ímpio. Então observamos, ele não nos torna justo primeiro e nos justifica depois. Não é isso. Isso não ocorre aqui. O que o apóstolo está dizendo no texto é o quê? Que ele justifica o ímpio. Não o ímpio feito ou tornado justo. Não é isso. Os homens são justificados como são, sem obras, e enquanto ainda ímpio. Este ponto de vital importância deve ser ressaltado sempre. Deve ser ressaltado por quê? Porque a justificação, como nós já falamos, é algo feito para nós. Não é algo feito em nós. Então nós somos justificados porque a justiça de Cristo é imputada em nós. Declara a seguinte coisa. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente das obras. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará o pecado. Então nós vimos que aquele que crê no texto, ele mostra que nós somos justificados. A justificação não vem como um pagamento, vem como uma dádiva. Por isso que aquele que crê que Deus justifica o ímpio é justificado. Para nós, essa declaração, ela é maravilhosa, pois tudo que temos que olhar com clareza e nos alegrarmos é exatamente isso. Porém, crê naquele que justifica o ímpio. Olha que maravilha. Então, amados, quando nós falamos da justificação, estamos falando de uma obra que foi feita em nosso favor. Não é algo que nós produzimos. A justificação, ela é feita uma única vez e de uma vez por todas. A quem
a quem Deus justificou está justificado. Não há um processo, não há uma evolução. O que há é uma segurança. Sou legalmente declarado justo perante Deus. Sou legalmente declarado justificado. É diferente da santificação. E isso para nós tem que ficar claro, pois faz parte do quê? Da nossa fé, da base da nossa fé. Por isso o texto diz, e é assim também que Davi declara: ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente de obras. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará o pecado. E ele continua dizendo: vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que, dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Então veja, Abraão, ele foi declarado justo porque creu. Exatamente como nós. Nós cremos na obra perfeita, salvífica, consumada de Cristo, em nosso favor. Abraão não havia sido circuncidado. A fé foi imputada como justiça 25 anos antes da sua circuncisão. Não foi a lei que justificou Abraão, porque a lei só veio em Moisés. Então olha que maravilha, estamos diante do patriarca, estamos diante de Davi, e ambos concordam na mesma coisa. Ambos estão dizendo para nós que o método como Deus justifica o homem, como Deus salva, é o mesmo, não muda. Sempre há uma única aliança da graça, vindo desde Adão e Eva até chegar na cruz. E da cruz nos alcançar, tanto para frente quanto para trás. Pois a salvação de Cristo é poderosa. O seu sacrifício alcançou a todos, todos os eleitos, todos aqueles por quem ele morreu de fato. Como nós já falamos, a obra da cruz não é subjetiva, é objetiva. E aqui o que o apóstolo Paulo está dizendo é algo maravilhoso. Ele continua: vem, pois, essas bem-aventuranças. Quais bem-aventuranças? Ao que está diante de nós. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Por quê? Porque os nossos pecados foram lançados por Cristo, foram lançados em Cristo. Cristo levou sobre si os nossos pecados. Cristo, ele morreu em nosso lugar. Cristo, ele sofreu na cruz o inferno que era para nós. Então a cruz foi o inferno de Cristo ao nosso favor. E aqui o apóstolo Paulo, mais uma vez, de maneira maravilhosa, mostra que não há lugar para vanglória, que não há lugar para méritos humanos. E aqui nós temos essas bem-aventuranças. E ele vai continuar. Ele diz: vem, pois, essas bem-aventuranças exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos, visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Então o que justifica o homem, tanto no Antigo Testamento quanto agora, é a graça, é o Evangelho. Não há outro método. Não há um método de salvação para os do Antigo Testamento e um método diferente para nós. Os do passado foram salvos da mesma forma, assim como nós. E nós não cometemos o erro de achar que nós somos justos. Não, não somos. Somos declarados.
Nós entendemos que é uma declaração legal no tribunal de Deus. Deus agora, Ele não nos torna justo, mas Ele nos declara justo. Outra coisa que o apóstolo Paulo fala aqui no texto é: como pois lhe foi atribuída ou creditada, estando ele, Abraão, já circuncidado ou incircuncidado? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidado, a fim de que ele fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Então, tanto os judeus quanto nós temos Abraão como pai. Porém, o que acontece? O apóstolo Paulo, de maneira magistral, o apóstolo Paulo, ele nos traz um exemplo que nos leva a entender com clareza que não é pelas obras da lei, que não é pela circuncisão. Ao invés dos judeus olharem para a lei, olharem para a circuncisão e se voltarem para a fé de Abraão e se apoiarem na fé de Abraão, que consolidou as demais coisas, eles invertem. Eles se gloriam na carne, eles se gloriam nas obras e não são parecidos com Abraão na fé. Por isso nós, ao entendermos o Evangelho, olhamos para a fé de Abraão. O Evangelho nos fala que ele creu e ao crer ele foi justificado por Deus. E isso acontece conosco. Quando nós cremos, somos justificados, declarados justos. Isso é, Deus agora não nos trata de maneira indiferente. Porém, temos que estar em Cristo. Por quê? Porque Cristo foi feito a nossa justiça. Ele é a nossa justiça. A sua justiça é imputada em nós. Agora, quando Deus olha para nós, olha a justiça de Cristo, porque Ele é a nossa justiça. Por isso, não há espaço para vanglória. Por isso o homem não se gloria. Por isso o homem ele não pode se jactar. Por isso que Paulo, ao trazer Abraão e Davi, ele exclui qualquer mérito humano. O judeu e tanto o gentil. Ambos são salvos da mesma maneira. Ao olhar então para Abraão, vimos que ele foi justificado antes da lei e antes da circuncisão. Porém, o que nós vemos? Que a circuncisão é o selo. É o selo da fé de Abraão. Por isso o apóstolo Paulo diz para os judeus exatamente isso, que a circuncisão, ela tem valor para eles. Porém, não é ela que os salva. A lei tem valor, porém, a lei não nos salva. A lei não foi dada para regenerar ninguém. Por isso aqui, o que nós aprendemos nessa noite é maravilhoso, porque é a base da nossa fé. Nós olhamos e entendemos que a justiça não é uma dívida. Ser justificado não é Deus pagando uma dívida para nós. Não é nós recebendo o nosso salário. Não é nós trabalhando para chegar e receber a justiça como pagamento. Justiça, justificação, é dádiva, é favor, é algo que nós não merecemos. Então aqui, com esses dois exemplos maravilhosos, o apóstolo Paulo dá um checkmate nos argumentos e nas possíveis perguntas em relação
a justificação pela fé. O apóstolo Paulo, ele consolida o seu argumento. Ele consolida a doutrina da justificação pela fé. E qualquer homem, em qualquer tempo, vai ser salvo da mesma maneira. Por isso é importante para nós, hoje nessa noite, se alegrar com isso. Se alegrar com o quê? Com o Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação e para a justificação, por meio da fé. Como nós sabemos, nem a fé provém de nós. A fé é um dom de Deus. Todas as coisas que englobam a salvação é um dom, é um presente. Não é um pagamento, não é um salário, mas é aquilo que Deus nos dá gratuitamente. Por isso, somos bem-aventurados. Por quê? Porque os nossos pecados são perdoados. Porque Deus não nos imputa pecado. Porque Deus encobre os nossos pecados em Cristo. Por isso somos bem-aventurados. Pois Deus não imputa mais os nossos pecados em nós. Porque o nosso pecado foi imputado em Cristo na cruz. Por isso é importante olharmos para a cruz. Por isso é importante levarmos os pecadores até a cruz. Por isso é importante entendermos o Evangelho. Entendermos tudo aquilo que cerca a cruz. Todas as doutrinas que estão nela. A cruz é suficiente. Não precisamos trazer outras coisas. Não precisamos diluir o Evangelho. Não precisamos partir para o pragmatismo. Tudo o que devemos fazer é como Paulo falou. Não temos outra coisa a anunciar, senão Cristo e este crucificado. Por isso hoje, nessa noite, eu quero que você se alegre. Eu quero que você entenda que somos justificados por graça. Somos justificados gratuitamente pela fé. E isso é dom de Deus. Deus, ele nos dá isso gratuitamente. Não é por obra alguma. Não há méritos a nós. Não é pelo nosso desempenho. Não é. Não pense isso. Não se apoie nos seus méritos. O Evangelho, ele nos lança para Cristo. E Cristo faz uma obra perfeita. Cristo, o que a Bíblia diz? Que Cristo, ele observa a lei perfeitamente. O que a Bíblia diz? Que Cristo é a nossa circuncisão. E isso que é o importante para nós. Por isso nós temos Cristo como tudo. Cristo é tudo para nós. Fora de Cristo não há nada. Por isso que Cristo é a nossa circuncisão, Cristo é a nossa justiça, Cristo é a nossa santificação, Cristo é a nossa sabedoria, Cristo, a Ele toda a honra, toda a glória, para todo sempre e sempre. Somente a Ele devemos prestar culto, somente a Ele. E hoje nessa noite, a nossa oração é para isso, para que nós possamos entender o Evangelho cada vez mais, para que nós possamos olhar firmemente para Cristo e entender que Ele é tudo em todos. E isso é suficiente para nós. Amém? Vamos orar. Vamos agradecer a Deus. Pai amado, obrigado, porque o Seu Evangelho foi pregado. Porque, ó Pai, a Tua mensagem foi anunciada. E que o nosso descanso provém de Ti. A nossa segurança provém de Ti.